Olá, começando aqui mais uma live. Esperando. Aê, Juna. Esperando o Fernando entrar. Aí, peraí, o Fernando tá entrando aqui. Visualizar. A gente vai ter um papo muito especial com o Fernando hoje. Começando. Aê! Aê! Ai, que delícia fazer esse papo com você, mestre. Coisa boa, hein? Nossa, até que enfim deu certo agora, né? Fernando passou pelo Covid, gente. Sim, verdade. Ah, e Graças a foi Deus aí, tudo atravessei esse, certo. esse túnel. É, Fê, muito bom. Assim, tô muito feliz de estar com você aqui. Ontem foi seu aniversário, a gente comemorou aqui juntos. Bom, só para a gente se apresentar rapidamente, né? Então, vou fazer uma breve introdução. A gente vai fazer um papo com o Fernando Bellato, que é uma pessoa que me inspira bastante, me ajuda a ser uma pessoa melhor, consequentemente, uma profissional melhor. Ele tem uma história maravilhosa e tem ajudado muito as organizações no processo de evolução também, através de suas lideranças, fazendo treinamentos corporativos. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse ambiente de transformação do corporativo, através de dois aspectos, né? Eu dando um olhar mais Uhum. dessa visão do digital e o Fernando através desse olhar mais de espiritualidade, o que eu acho que está extremamente conectado um com o outro. Então vai ser bem legal aí a nossa conversa. Então, bem-vindos todos. Eu sou Andréia Dietrich, consultora dessa frente de transformação digital, startups, aceleração e Fê, bem-vindo. Se apresente. Muito obrigado, né? Obrigado pelo convite desse bate-papo. Eu tenho bastante vontade de conversar um pouquinho mais com você também sobre esse mundo corporativo, né? Esse universo corporativo, muita curiosidade para saber como é que está sendo para você nesse momento também, né? Vontade de compartilhar um pouquinho como tem sido para mim esses trabalhos. E tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso nosso aqui, né? Então, para quem não me conhece, eu sou um artista marcial. A arte marcial é meu caminho de vida. Estou nas artes marciais desde criança. Eu me formei faixa preta no jiu-jitsu. Eu parei um tempo de treinar, mas sou faixa preta já há 10 anos, né? Desde que eu peguei a preta, nunca mais parei. Mas antes de eu pegar a preta, eu parei um tempo de questionamentos, né? Enfim, questionamentos sobre o próprio caminho marcial. Foi um momento de muitas reflexões. E quando eu voltei para as artes marciais, já depois que eu estava mergulhado no autoconhecimento, eu criei uma metodologia chamada ODGI, que significa o despertar do guerreiro interno. Essa metodologia, ela visa trabalhar através do campo da arte marcial, mas de uma forma onde a gente busca um despertar de consciência através de movimentos corporais, através de meditação, através de uma releitura da filosofia da arte marcial, né? Algo que não é muito novidade, que às vezes as pessoas não fazem esse link, né? Mas, por exemplo, o livro do Sun Tzu, Arte da Guerra, é muito lido no universo corporativo, né? Exato. Como uma forma de aprender sobre estratégias, né? Estratégias mesmo, né? De como fazer negócios, de como lidar com o mercado, de como olhar o mercado. A arte da guerra é a arte marcial, entendeu? Então, é a mesma coisa, né? Tem também o Miyamoto Musashi, que foi o maior samurai do Japão, ele tem chamado o livro dos Cinco Anéis também, que também é muito utilizado, principalmente no Japão, como um guia, né, de sobrevivência, digamos assim, um guia de autoconhecimento através da linguagem guerreira, né? Então, essa linguagem guerreira ela vem sendo usada
principalmente nessa forma de estratégia e tudo mais, há muito Estamos tempo, em né? guerra, né, Fê? Agora É estamos em verdade, momento de guerra. é verdade. A única coisa que eu sinto é que, assim, o que eu viso com o DGI não é a destruição do oponente, digamos assim, né? Uhum, Eu viso uhum. eu viso despertar de consciência mesmo, né? Eu viso não tentar interferir tanto em querer derrubar o outro ou destruir o outro, e sim você despertar o seu melhor, né? Não tem a ver necessariamente com o outro, tem a ver com você, inclusive utilizar o outro, ou seja, quando a gente fala no corporativo, usar a concorrência para aprender com ela, para evoluir com ela, né? Então, às vezes a concorrência ela vem com novas tecnologias, com novidades assim, né? Às vezes está um passo à frente e a gente não deve olhar isso como algo ruim, e sim como também um espelho, né? Para a gente poder evoluir com isso. A concorrência ela é muito importante para a evolução, né? Então, eu vejo que a arte marcial ela traz muito desse olhar. E a metodologia que eu trabalho com o DGE, ela visa isso, ajudar as empresas a estarem no seu melhor potencial, equilibradas, né? Entre a saúde e o bem-estar e o resultado também, que eu acredito que é um termômetro, assim, também, que eu acho que é importante também de ser observado, né? E aí eu resolvi juntar esses dois temas, né? O que, né, autoconsciência, autodesenvolvimento tem a ver com transformação digital, né? Então, eu apoio consultivamente algumas empresas e eu participo desse processo de transformação digital há muitos anos, desde o meu processo lá no Pão de Açúcar em 2010 e tal. E o que eu vejo onde normalmente as empresas falham, né, nesse processo de transformação digital, o que a gente está tendo que fazer a forceps agora nesse novo momento, é justamente quando você esbarra nas pessoas, quando você esbarra na cultura organizacional, na cultura corporativa. E eu tenho falado muito da questão de mindset, da mudança de modelos mentais e tudo mais. Então é aí que é a maior barreira hoje para você fazer a transformação que a gente precisa fazer, né? Quando a gente fala da transformação digital, muitas vezes as pessoas linkam diretamente somente à tecnologia. Ah, então eu preciso, e principalmente agora, né, em tempo de Covid, né? Se eu tiver um e-commerce operando, tá tudo bem, pronto, estou entregando, já me virei digitalmente, estou fazendo todas as reuniões em Zoom. Mas se eu continuar com o mesmo modelo mental de comando e controle, de silos, de hierarquia, eu não vou conseguir destravar a potencialidade dessa nova economia que está vindo aí, que é um mundo muito mais aberto, onde eu aprendo, que é o que você falou, aprendo com minha concorrente, eu aprendo todos os dias com o meu consumidor, eu preciso colocar o cliente no centro. E cliente no centro é a grande mantra dessa transformação. E quando a gente fala de colocar o cliente no centro, você tem que abdicar dos seus conceitos pré-estabelecidos, do que você sempre acreditou, e aí a gente lida com modelos tradicionais, operacionais de muitos anos que deram certo. Você tem que se Uhum. despir, né, desses velhos padrões para você se abrir a um mundo completamente incerto, completamente inseguro, completamente ambíguo, que a gente fala do mundo VUCA, né? Uhum. Volátil, incerto, complexo, ambíguo, para de fato ter a humildade de olhar no olho do cliente e falar, deixa eu aprender com você, olhar com o seu parceiro, seu par, e falar, vamos co-criar. Não estamos em guerra entre áreas, estamos em guerra, não estamos em guerra, estamos aqui evoluindo juntos para melhor Uhum. servir o cliente, que no fato é isso, né? Uhum. E a transformação digital de sucesso é aquela que de fato você coloca o cliente no centro e coloca toda a sua experiência a serviço para essa jornada. E aí, Uhum. sempre nos meus modelos de transformação, eu coloco sempre uma perninha que são os hard e soft skills, que a gente vai falar um pouquinho Uhum. aqui. Hard skills é habilidades técnicas que eu vou precisar ter para lidar com data science, com esse novo modelo de dados, de inteligência, BI, de canais digitais, plataformas tecnológicas muitas que eu tenho que integrar uma com a outra. E o outro lado é o soft skill, que são as habilidades emocionais e sociais para isso tudo. Como é que você tem trabalhado um pouco sobre esse assunto dentro das empresas? Conta um Sim, pouquinho, e até você me contou de algumas experiências com algumas empresas grandes, não sei se você pode falar o nome, mas sim.
Empresas muito, muito bacanas que colocam de fato o colaborador ali no centro, que entendem a importância de você voltar para dentro e falar, meu, eu preciso evoluir. Se eu estou bem eu comigo mesma, eu vou poder evoluir para o meu produto e para o meu consumidor. Conta um Uhum. pouquinho, qual é a sua participação com toda a espiritualidade, meditação, dentro dos ambientes corporativos? Nossa, é muito interessante, né? Eu tenho alguns clientes conceitualmente, culturalmente até diferentes, mas que todos estão buscando, né, esse desenvolvimento dos soft skills mesmo, né? Então, eu acredito que a gente chegou em um momento do mundo onde meio que está todo mundo sendo obrigado a olhar, né, para essas habilidades mais sutis mesmo, né? Então, eu tô, por exemplo, um estilo de cliente que eu gosto muito de trabalhar, principalmente pela liderança lá do CEO da empresa, o Bruno Camargo, Fairfax, por exemplo, né? Fairfax é uma seguradora, né? Uma seguradora que está prosperando muito, crescendo muito, que ela é canadense, na verdade, né? É uma holding, mas que tem a Fairfax Brasil. Então, assim, mercado financeiro, digamos assim, né? Muitos vêm muitos dos diretores lá dentro vêm do universo dos bancos e que a tendência seria ser aquela mentalidade mais antiga, né? Mais até rígida. E por incrível que pareça, né? Quando eu conheci o Bruno, falei, uau, né? Conheci uma pessoa muito aberta para essa mentalidade de uma nova era, inclusive, né? E falando de uma linguagem muito espiritual, inclusive, né? De nova era, ele é muito estudioso dessa parte do genoma, das partes mesmo celulares e de toda a transformação que, inclusive, que a ciência traz para essa evolução, né? E ele, inclusive, ajudou eu a compreender o DGI de uma forma até melhor, mais profunda, né, e embasada, inclusive, em alguns pontos cientificamente, né? Então, foi uma junção muito interessante. Então, quando eu cheguei com o DGI dentro da empresa, com o corpo, com a meditação, com a respiração, foi uma transformação muito grande, né? Num primeiro momento, algumas pessoas tiveram uma resistência porque não estavam acostumadas com esse tipo de prática, mas o Bruno, por exemplo, vendo à frente, falou: continua, vai, vai. E pouco a pouco, muitas pessoas foram compreendendo onde a gente queria chegar com tudo isso, né? No final do ano, no ano passado, a gente fez um evento chamado LCA, Leadership Culture Academy, né? Que foi um evento, olha, que eu considero um dos mais bonitos que eu já fiz, que foi um evento todo experiencial, porque normalmente essas convenções empresariais é muito de falar de resultado, muito número, né? Então as pessoas ficam cansadas, ficam um pouco estressadas assim até, né? Tem, tudo bem, tem a confraternização, mas os Vai ter a dias são pressão ali do resultado. exatamente, tem e os dias são cansativos até muitas vezes, né? E por incrível que pareça, a gente fez essa convenção de final de ano, que era também uma confraternização de final de ano, aonde recebemos o grande CEO da empresa do Canadá falando, mas assim, o evento em si foi totalmente experiencial, onde foi dentro de uma fazenda, onde teve um tipo de uma competição, mas onde era o mais importante eram as vivências que a gente tinha em cada PC ali, né, em cada ponto que a gente passava. Um desses PCs, dois, né, desses PCs eram relacionados ao DGI, a esses soft skills, enfim, e foi todo um evento experiencial, e isso foi muito gostoso, porque o resultado foi muito profundo. Os feedbacks dos colaboradores foram algo assim tocante. Assim, eu vi uma pessoa falando assim, um colaborador mais rígido, que vem até dessa parte assim de agro, assim, né? Uma pessoa que vem muito desse universo fazendeiro mesmo, aquela coisa mais bruta, e que agradeceu muito a transformação que tudo aquilo, né, tava gerando. Ele estava começando a entender a importância disso, né? E que ele estava vendo que não adiantava passar batido por esses soft skills. E no caso dele, especificamente, estava relacionado à família dele. Então, olha só como acaba a gente está entendendo que o ser humano ele não é só o colaborador dentro da empresa. Você, É isso você, aí. você é o colaborador dentro da empresa, mas você tem uma família. Você, poxa, você chega acabado em casa, estressado, você não vai dar atenção para o seu filho, para sua esposa. Então, assim, em algum ponto vai desequilibrar e você vai ficar triste, né? E você vai ficar depressivo, você não vai estar no seu melhor potencial, sabe? Porque se você
não está no seu melhor potencial, eu costumo dividir a vida em áreas, né? Assim como vários coaches fazem também. Então, tem a área da saúde, tem a área financeira, tem a área da família, tem a área das amizades, né? Tem a área da espiritualidade, tem várias áreas, né, que a gente pode lidar. E o nosso melhor potencial, ele existe quando nós estamos dando atenção para cada uma dessas áreas, porque se tiver uma área que já acaba desequilibrando na balança, você já não vai estar no seu melhor potencial. Então, assim, é muito pequeno pensar que você tem que dar o seu melhor, só tem que focar aqui na empresa, em dar o seu melhor, em estudar os hard skills, como você falou, para você ser o melhor na sua área, esquece o resto e foca, né? Porque normalmente a gente vem de um mundo assim, né? Estuda para ser o melhor, esquece tudo à sua volta, e aí você pode até ser tecnicamente muito bom, mas vai chegar um momento em que o peso da balança vai te chamar e você vai ser obrigado a olhar para essa outra parte, senão vai acontecer o que a gente está vendo muito, que são as síndromes do burnout, né, e uma crise de ansiedade muito grande. Então, assim, outro tipo de empresa, né? Por exemplo, Natura, né, que eu tenho muito prazer Adorei esse caso da Natura que você contou. em ser parceiro assim da Natura, né? Natura, poxa, adoro, acho que a filosofia deles realmente são incríveis, eles são muito verdadeiros, né? Assim, pelo que eu posso experienciar e sempre meu contato com eles, eles são muito humanos, né? Pelo menos comigo, assim, eles receberam o DGI de uma forma muito humana, muito calorosa lá dentro, né? Então, eu acompanhei eles em 3 jornadas o ano passado para a Amazônia, no qual eu pessoalmente fui 2, né? Mas Isso é incrível. A professora Karina também do DGI foi em uma que eu não tive a possibilidade de ir, ela foi, representou o método, né, do ODGI. Então você imagina, né, o objetivo de treinar 600 líderes de uma forma verdadeira na Amazônia, a gente realmente ir para a floresta, ir para a natureza, conhecer as comunidades, né, onde a Natura tem os trabalhos ali com as comunidades, são as pessoas que plantam ali, né, e que colhem ali as sementes, né, que fazem os produtos, e poder vivenciar isso de perto. Eu fui lá responsável pela parte de meditação, a parte de conexão, e a parte do corpo, né? Então eu fui como uma pessoa que trabalhava o corpo das pessoas todos os dias, baseado nessa conexão. Foi uma parceria com a Sandra Chemin também, da Future You. A Sandra, uma grande parceira aí também, que tem trabalhos muito lindos com outras empresas e que a gente criou uma amizade fantástica, assim, né? E a Sandra, ela está guiando essa jornada, né? Assim, da parte mais técnica, e eu tô junto nessa parte corporal, meditativa. Então, trabalho muito lindo, assim, e assim, eles estão dando muito valor para essa parte dos soft skills, né? Assim, uma coisa muito interessante. Outro exemplo, né, com esse momento, né? Eu não sei se já entro nesse momento assim, momento quarentena, posso falar já do momento Pode, quarentena? claro. Então, assim, nesse momento quarentena, eu vinha já trabalhando com algumas empresas, tinha acabado de fechar contrato também com a Lojas Mel, que também é uma empresa que eu tenho gostado muito de trabalhar e que a gente tinha acabado de fechar, assim, né? Aconteceu tudo isso. E a Fairfax, que já sou consultor deles há um tempo, enfim, tenho um FII com eles, né? Que eu trabalho direto com eles nessa parte de cultura. Logo que aconteceu, a gente já muito abertos assim para refletir sobre trabalhar a cultura de forma online, né? Então, poxa, como é que a gente pode fazer isso, né? Uma empresa que tem a Fairfax aqui no Brasil tem 150 colaboradores mais ou menos. E, poxa, vamos atingir esses colaboradores na casa deles de manhã, levando práticas físicas, mentais, de autoconhecimento, para ajudar nesse momento, inclusive, lidar com a ansiedade, com os medos de incerteza. Fairfax é um case, assim, para mim, porque eles tiveram o conceito, assim, a posição de não demitir ninguém, custe que custar, nós vamos junto com a equipe, sabe, foi uma coisa muito linda, assim, que a empresa, ela trouxe, e eu e a Rajane, que é uma outra amiga também que cuida dessa parte de cultura,
a gente começou a fazer esses vídeos, esses conteúdos. Pouco a pouco o Bruno compartilhou esses conteúdos com o Canadá, com outra empresa, e todo mundo assim gostou muito do que a gente estava fazendo para lidar com os colaboradores nesse momento, né? E fazendo algumas práticas online com eles também, com os colaboradores, porque tem um outro calor também, né? Essa coisa do online, então passar prática assim do ODGI online para eles, né? Conectar e tudo linkado com soft skills. Depois eu falo um pouco até de quais são essas soft skills que nós estamos trabalhando mais objetivamente. Na Lojas Mel aconteceu parecido, a Lojas Mel, 1.500 colaboradores. A gente começou a fazer esse trabalho e cresceu, né? A Lojas Mel foi muito interessante, porque eu acabei virando para eles um avatar de cultura. Então, hoje eu estou representando a cultura deles até mesmo para o mundo. Então, eles decidiram abrir esses vídeos no Instagram, no YouTube, e estou fazendo live pela página deles, falando Olha. de bem-estar e cultura, uma coisa muito legal, onde eles perceberam que, poxa, por que não abrir, né, a cultura Lojas Mel para os clientes, para os simpatizantes com as lojas, e está tendo uma movimentação muito legal. E outra empresa que eu comecei a trabalhar dessa forma também online, que, poxa, que tá muito legal assim. Pode falar. Só fazer um disclaimer que a Lu Bazanella, amada, conheci vocês, inclusive, porque a Lu me chamou para um evento da Sodexo, uma gigante. E aí e é legal isso, porque assim, quando eu cheguei lá na Sodexo para palestrar, para falar sobre cultura, primeiro eles me pediram um tema super diferente, que era também falando sobre isso, sobre transformação de cultura para fazer as transformações digitais, assim, putz, que legal, que empresa evoluída. Cheguei lá e aí eu vim conversando com a Karina, que é uma das professoras, né, do DGI também, fui conhecer ela no caminho. Falei, o que você vai fazer? Ah, então eu vou fazer um exercício de artes marciais com meditação. Falei, mano, vai ter evento corporativo, de repente todo mundo ali fazendo os exercícios de posição de guerreiro e tal. Que incrível, olha que empresa com autoconhecimento elevado, promovendo esse tipo de debate, esse tipo de conhecimento, né, de reflexão. No final, a Lu também fez palestra lá, também fazendo mesa redonda para todo mundo discutir esses temas de dor. Então, só dando um exemplo aqui de uma outra empresa que nós fizemos juntos aí ano passado, né? Sim. Eu tinha esquecido de deixar na luazinha que me ligaram. E fala outra sua, eu estava só terminando o caso da Sodexo. Muito legal. Sodexo também, grande parceira, assim, muito legal fazer esses trabalhos com a Sodexo também. E comecei agora também um trabalho muito legal na Sabesp também, nesse momento de quarentena. Então a Sabesp entrou em contato comigo, ficou sabendo que eu estava fazendo esse tipo de trabalho com outras empresas nesse momento de quarentena. E a gente conversou e nos acertamos para começar esse trabalho de vídeos para atingir os colaboradores, né? Então eles criaram uma plataforma chamada Home Office do Bem lá dentro, e esses vídeos estão chegando para os colaboradores também diariamente, 15 mil colaboradores, né? É um número bem grande aí essa Sabesp. E assim, tá lindo, porque é uma plataforma interna, né? Onde eu consigo conversar com os colaboradores, a gente veja os feedbacks deles, as práticas. Então, assim, para vocês terem ideia, né? São práticas desde ensinar a meditar, ensinar como fazer uma postura de meditação, almofadinha, se sentar na cadeira, como é que faz, né? E ensinar isso e trazer pouco a pouco conteúdos e disciplinas que vão ajudando a pessoa a desenvolver essa consciência. Então, por exemplo, falar da importância do corpo, explicar isso cientificamente também, trazer mindfulness, aí começa a trazer exercícios corporais também, mas os exercícios corporais do ODGI, é aí que está, eu acho, a grande sacada do ODGI, né? Que isso que me tocou meu coração lá 10 anos atrás, porque a gente jamais faz o exercício corporal ou o movimento sem um link com algo de autoconhecimento, sem um link com alguma habilidade, né? Então, por exemplo, essa semana, até pegando assim um assunto fresco, essa semana um dos temas para uma das empresas foi fluidez. Então, eu trabalho sobre a fluidez e explicando um pouquinho, né, da diferença entre fluidez e adaptabilidade,
né? Porque a fluidez, ela traz para a gente muita sabedoria da água, aonde, por exemplo, a água, ela, ela não bate na pedra e ela não quer brigar, né? A água, ela nunca quer brigar. Eu acho que isso é muito legal para a gente refletir, né? A água, ela se vê uma pedra na frente dela, ela passa, né? Ela só vai brigar mesmo se ela for bloqueada, né? E a energia vital dela estiver travada, né? Porque todos nós, quando estamos com a nossa energia vital travada, tendemos a ficar doente mesmo. Então a gente de fato precisa fazer alguma coisa para transformar, para atravessar esse desafio. Então, eu considero que a gente sempre tem que estar fluindo a energia. E a natureza está aí muito para ensinar a gente, né? Então, por exemplo, o que significa essa fluidez na vida? A gente precisa refletir, né? Quanto que eu estou disposto a abrir mão de um ponto de vista, às vezes, sem ficar preso naquilo? Quanto que eu estou disposto a perdoar? Quanto que eu estou disposto a não me prender em coisas pequenas, às vezes, e deixa passar e flui, meu. Vai em direção ao mar, sabe? Vai em direção ao objetivo, que é E o... aí até fazer o link, enquanto que a gente se prende aos velhos padrões de como eu conheço até então, que é o link que a gente está falando com essa transformação desse momento, né? Eu tenho que, para entrar o novo, que a gente está sendo empurrado para o novo, né, Fê? Eu Sim, preciso, eu preciso abrir mão. E como é difícil abrir mão, porque aí você de fato exato, dizer que você não sabe. Vai exato, dizer isso dentro de uma empresa, dentro de uma reunião, para alguém que vem te questionar algum ponto e fala, eu não sei. Putz, vou ser mandado embora, exato, né? É exato. esse é o jogo, é o novo. Exatamente. Assim, é tão bom também, às vezes, não saber, sabe? É tão bom, às vezes, você ser É, verdadeiro e relaxar. Porque esse relaxamento, ele te. Em primeiro lugar, ele é verdadeiro, porque você não sabe mesmo, então você está jogando na verdade. E outra, a gente nunca vai saber tudo. Imagina que coisa mais absurda querer saber tudo. Cara, você vai cansar de ler livro e não vai saber tudo, né? Então, assim, não confundir também, claro, esse não saber tudo com não fazer nada, é óbvio, né, que tem um caminho do meio aí, mas você nunca vai saber tudo de fato. Então, você poder assumir que você não sabe, inclusive gera uma abertura e gera a empatia, né? Falando de soft skill, a empatia, ela só possibilita, você só abre seu coração se você se vulnerabiliza, né? Se você não se vulnerabiliza, você mantém seu coração fechado e isso não gera conexão com a outra pessoa. Pode ver, você se torna amigo de uma pessoa ou você ganha confiança de uma pessoa quando você vai se vulnerabilizando, quando você fala, puxa, que legal, me conta mais sobre isso. E aí a pessoa se sente valorizada. Porque é muito chato a gente conversar com aquela pessoa que tipo, não tem nada para aprender, que ela já sabe tudo, ela nem te ouve, né? Porque ela sabe e tudo, né? eu faço o mesmo paralelo com as marcas, porque as marcas estão, agora eu jogando sempre fazendo contraponto do corporativo, porque as marcas que estão jogando o jogo e que estão conseguindo atravessar esse momento são as marcas mais humanas e que trazem essa empatia e essa vulnerabilidade para falar, eu não sei de tudo, vem cá, eu estou aprendendo junto, vamos combater esse Covid juntos, tá aqui os meus esforços, o que eu preciso fazer. Então, tudo que você está falando da empatia e vulnerabilidade, a gente pode perfeitamente colocar na posição também de marcas com seus clientes, com seus consumidores, Muito legal, stakeholders, tudo, muito legal. tudo. Uhum, muito legal, muito legal. É isso, assim, como é difícil, né, se vulnerabilizar, porque é uma confusão de consciência que existe dentro da gente, que a gente acha que se a gente se vulnerabilizar, a gente vai ficar fraco e vamos perder o respeito, digamos assim, né? Mas é exatamente o contrário que acontece, porque quando você se vulnerabiliza, você ganha a compaixão do outro também, você ganha o amor do outro, né? Então eu tô assim vendo já com alguma constância já colaboradores que falam para líderes que quando o líder ele se vulnerabiliza, é aí que o respeito por esse líder fica É ainda isso aí. maior. O líder não vai deixar de ser líder porque ele mostra uma vulnerabilidade, ele fala que não sabe, sabe? Ele fala, não sei, eu não sei isso e conto com vocês, inclusive, né? Vamos chegar em uma solução juntos. Olha que lindo isso, né? Um líder poder falar, vamos chegar numa solução juntos, quero ouvir vocês, vamos debater junto isso daqui. Até porque
de repente, né, aí a gente entra em outro tema que eu gosto bastante também, né, que essa nova moçada aí que está chegando mesmo, né, que às vezes chega um estagiário em uma empresa, que ele tá, só que é um estagiário que está vindo de uma faculdade completamente atualizada, com assim novas tendências, e que assim o líder que às vezes já tem uma idade, vamos supor em uma empresa aí que tem um CEO, uma liderança de um diretores assim com 65 anos de idade, por exemplo, né, e que tem ali um pouquinho daquela cultura antiga. E de repente chega o estagiário que está vendo tudo novo, e assim, essa turma nova está chegando com uma outra cabeça, um outro chip mesmo. E É assim, a gente outra vida, né? É outro é comportamento. outro comportamento, outro tudo, né? Assim, é um outro chip mesmo. E assim, tanto o estagiário chegar sem respeitar o mais velho não é legal, mas o mais velho também não ouvir o estagiário também não é inteligente. Então, assim, como é que a gente pode um aprender com o outro? Como é que a gente pode unir forças? Porque aí E a gente, aí, porque assim, desculpa, Fê. porque Fala, assim, fala. esse pessoal mais tradicional, eles têm também muitos valores interessantes. Tem valores da tradição mesmo, sabe? Valores raízes, né? E esses valores raízes, como, por exemplo, respeito aos mais velhos, por exemplo, é um valor que ele poxa, é um respeito, né? Uma educação, né? Então, eles têm coisas para ensinar também para a gente e para a nova geração que é muito legal. Então, se esses dois universos se unem, eu acho que a força disso, o potencial disso, sem ninguém querer ser mais que ninguém, é muito legal, sabe? E E eu acredito. eu ia Pode dar um falar, Dan. exemplo nessa, complementando essa sua visão, que é maravilhosa, e tem uma técnica que começou a crescer bastante nos ambientes corporativos e que requer muito essa maturidade espiritual da liderança, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, que são as mentorias reversas. Porque normalmente você fala de mentoria, eu vou querer aquela pessoa que é super experiente, que está num board, num conselho consultivo e etc. E na verdade, essa mentoria reversa nada mais é para você entender, ter empatia, entender o olhar do outro sobre algum aspecto. Muito Então legal. você vê uma Sanofi, por exemplo, o CEO da Sanofi falando, eu fui escolher uma mulher, uma colaboradora, né, de alguma outra área, para ela fazer mentoria para mim, porque eu preciso ampliar a minha diversidade dentro da minha empresa, então eu fui entender sobre o ponto de vista de uma mulher, como é que ela via todas as práticas da empresa. E essa mulher começou a dar coaching para ele, mentoria para que ele pudesse abrir a empresa para esse outro olhar. Olha que incrível. Muito legal. Essas coisas são tocantes, assim, né? E são simples e inovadoras ao mesmo tempo, né? Exatamente. São simples e Exatamente. inovadoras. Tem muito a ver com essa nova forma mesmo, né, de viver, né? Eu acredito que está acabando essa diferença entre o universo corporativo e o ser humano, sabe? Eu acredito que nós estamos chegando num momento onde tudo precisa ser uma coisa só, e inclusive, né, falando de propósito, as empresas precisam também manifestar o propósito, né? Então, eu particularmente acredito que nada é mais importante para uma empresa do que a cultura, né? E o propósito, né? Todo o resto é consequência. Eu sei que alguns podem olhar para mim e falar assim, poxa, Fernando, é fácil falar, né? Mas e aí? Como é que se não tem resultado ali, você acaba, né? Como é que vai? Mas é mudar mesmo esse mindset, que se você de fato tem uma empresa e você acredita nos valores dela, na missão dela, na entrega dela para o mundo, porque pode ver, a maioria das empresas tem valores bonitos, né? Tem valores Mas que estão lá na querem, parede. mas estão lá na parede e acaba que no final das contas querem o resultado só, né? E acabam esquecendo dos valores. É raro, hein? Você chegar em uma empresa e falar para os colaboradores, já fiz esse teste, já peguei muita gente aí, já peguei muita gente aí no susto de chegar assim e falar assim, galera, de surpresa aqui, quem é que sabe os valores da empresa? Vamos lá, falam aí. É isso aí. Se bobear, nem o diretor sabe de cor, assim, sabe? Ele precisa, então, assim, não está acostumado a ler aquele valor, a estudar aquele valor, a sentir aquele valor, a prestar atenção se as ações deles estão linkadas com esses valores.
Então, o que que eu acredito? A empresa, ela é um organismo vivo, certo? Igualzinho a gente, né? Eu tenho aqui É, meu, eu tenho aqui meu propósito de vida, tenho meu coração, que eu sinto que se manifesta através do DGI, disso que eu quero ajudar o mundo, e tenho minhas células e tudo mais. Beleza, a empresa é a mesma coisa, é uma empresa que tem um propósito para ajudar o mundo e tal. Se as células da empresa, que são os colaboradores, não estiverem manifestando as ações, que são ações práticas, né, conectadas com os valores, como é que vai a empresa cumprir o papel dela, sabe? Então, vamos supor uma coisa bem simples. Então, estava conversando outro dia na loja Asmel, né, que tem um dos valores é servir com amor. Pô, se chegar um cliente na loja e a pessoa for mal atendida, ela for pega um colaborador que está com raiva naquele dia, explode. Poxa, então o colaborador ele vai precisar entender que um dos valores é servir com amor. Primeiramente, o colaborador precisa entender se ele acredita nesse valor. Porque se ele não se ele acredita se nesse identifica. valor, às vezes ele não tem nem que estar na empresa. Eu acho que ele não tem que estar na empresa, né? Vai procurar outra empresa que ele se identifica mais com a cultura, né? Então, o colaborador ele acredita, não, eu quero servir com amor. Só que aí o colaborador ele vai precisar fazer um autoconhecimento, porque ele vai entender também que apesar dele acreditar no servir com amor, ele tem muito medo, ele tem também, chega dias que ele está ansioso, ele está sem paciência, chega dia que o cliente chega estressado. E aí, qual é o autoconhecimento que esse colaborador ele precisa ter para ele poder reverter uma venda, por exemplo, porque chega o cliente estressado, se esse colaborador tiver presença, se ele tiver consciência do que está acontecendo, ele vai conseguir reverter essa energia e é capaz do cliente fazer a compra e ainda sair de lá se sentindo muito melhor. E ele vai falar: caramba, essa empresa, não é que eu comprei um negócio que foi legal, essa empresa me transformou, entendeu? É isso aí. Não é o produto é só uma desculpa, É, mas é é assim, isso. qual é a transformação energética que você vivenciou entrando em contato com uma empresa, sabe? Eu acho que esse é uma coisa legal de se buscar, né? Total. E nos meus processos de transformação digital, quando a gente fala sobre isso, começo sempre por ou um MTP, que é um propósito transformador organizacional, ou pelo próprio propósito da organização, porque é ali que vai trazer justamente o que é o centro que vai garantir essa experiência. A Lu fez uma pergunta aqui, Fê, que eu queria fazer para você. Quando Grande você Lu, chega quando você chega falando sobre esse autoconhecimento nas empresas, como é que você está sentindo uma abertura maior com isso? Como é que esse tema está sendo levado nas organizações? Como é que você sente que está tendo abertura para esse tema? pô, primeiramente deixar um beijão aí para a Lu, gosto muito Uhum. dela, também é uma profissional também Amada. muito competente, amada. E Lu, eu sinto assim que tá sim tendo um crescimento, mas o que eu sinto é que está sendo um crescimento, infelizmente ainda, pelo sofrimento, sabe? Então, quando a empresa ela sente que os colaboradores entrou vamos supor, uma sinuca de bico, como a gente fala popularmente, né? Que é um pouco desse momento que nós estamos vivenciando, né? Eu senti uma prosperidade chegando agora para o ODGI nesse momento de quarentena, exatamente por conta de ser um método que está se desenvolvendo há muitos anos para falar disso, né? E eu sinto que esse é um momento que nós estamos precisando saber lidar com autoconhecimento, não tem por onde fugir. Então, por exemplo, as empresas estão preocupadas com os colaboradores em casa, em home office, porque eles não mexem o corpo, eles não se alimentam bem, eles não sabem meditar, e a mente leva, dá estresse, né? Ninguém consegue mais O ficar em medo do casa, medo, contexto. o medo do contexto, exatamente. Então, olha só que situação. Então, as empresas meio que estão sendo assim, quase que obrigadas a cuidar dos colaboradores. Meu, o que eu posso fazer para ajudar o meu colaborador que tá em casa nesse momento e que ele não tem conteúdo nenhum que ajude ele a lidar melhor com essa situação maluca que nós estamos vivendo, né? É aí que eu sinto que entra trabalhos como o DGI. Então, no caso do DGI, eu estou tendo esse cuidado de ensinar para os colaboradores do beabá mesmo. Gente, vamos
aprender a meditar, para que a meditação faz bem, por que vai te ajudar na prática. Então, vou trazer um exemplo para vocês aqui, meu, tá? Pessoal. Eu peguei Covid, né? Peguei, atravessei agora, 18º dia, sinto que eu já estou zero, não estou saindo de casa ainda porque eu estou dando um tempinho a mais que esses 14 dias aí né, de protocolo, mas também porque eu não tenho porque sair de casa, né? Estou respeitando aí também todo o nosso recolhimento, né? Mas sinto que atravessei, né? Covid me deu medo muitas vezes, né? Ele me deu medo, ele ataca, eu senti que ele ataca muito o nosso psicológico, o Covid. Ele tem um fator aí que eu não sei explicar, que a mente, a energia cai, a mente fica, e eu sinto que dá medo mesmo, né? Porque é algo novo, né? Então, eu percebi convites mentais muito forte de depressão, de ansiedade, e eu já sofri de depressão na minha vida, eu já tive síndrome do pânico, aonde naquela época, com 25 anos, isso há 14 anos atrás, eu só saí com tarja preta, né? Eu não tinha ainda, quem sabe, a maturidade espiritual, emocional, para atravessar uma carga tão pesada sem cair nas armadilhas da mente. E eu senti que foi igualzinho nesse momento Covid. Eu recebi esses mesmos convites. Teve dia que eu sofri uma ansiedade, quase como que um pânico, mas eu consegui sair sem remédio nenhum. Mas eu percebi que, nossa, se eu não tivesse o autoconhecimento, eu caía numa ansiedade, num desespero, que eu sei lá onde ia parar. É como se um roda-moinho me pega e aí, sabe? E depois, conversando com os médicos, eles falaram que uma das coisas que está mais acontecendo nesses momentos com quem pega o Covid e agrava é a energia baixa desse desespero que vem. Então, assim, esse é um exemplo, mas não necessariamente você precisa pegar o Covid para você aprender a lidar com as suas mentes, né? Porque a mente, ela está o tempo inteiro, muitas vezes, traindo a gente, e a gente não percebe, porque o que acontece? Tem um inconsciente coletivo que está com medo, e a carga do coletivo ela é pesada mesmo, né? Tem, poxa, essas notícias que são pesadas, né? Para quem Tempo mora inteiro. o tempo inteiro, aqui em São Paulo, cada dia piora a situação. O Brasil já é terceiro país do mundo, já falo, meu Deus, vai entrando em desespero. A Então, gente já era assim, o país, né, com maior síndrome de burnout, né, já é o com país maior índice de síndrome, burnout. índice de ansiedade no ano passado. Uhum. Ano passado, pelo OMS, 18,6 milhões de pessoas sofreram aqui no Brasil de ansiedade. E pelo que a gente sabe, né? Fora o que a gente não atinge, né? Mas, então, como que a gente lida com essa ansiedade? Em primeiro lugar, eu sinto que a gente precisa entender que somos humanos, né? Então, por exemplo, usando o meu exemplo aqui, né? Poxa, eu estou há 15 anos quase no autoconhecimento, meditando diariamente, assim. Então, eu quase entrei em parafuso agora com esse Covid aí, em síndrome do pânico. Então, tipo assim, significa que você medita todo dia, acaba essas coisas? Não. Nós somos humanos, as emoções, elas passam pela gente. Só que o que eu sinto que é muito importante para a gente? Termos ferramentas, ferramentas mesmo, que fazem sentido, né? Para a gente poder transmutar a nossa energia, para a gente poder aprender a lidar com essas adversidades sem entrar nesse roda-moinho, sem cair. Fernando, quais são essas ferramentas, né? Por exemplo, a É. primeira é a meditação, sem dúvida, porque você não precisa nem fechar os olhos, é atenção plena, é mindfulness mesmo, sabe? Se você estiver presente, com o seu observador atento, você vai perceber o quê? Você vai perceber a sua ansiedade, você vai perceber, inclusive, os pensamentos passando por você. Como eu percebi, pensamentos destrutivos, pensamentos querendo baixar minha imunidade, pensamentos querendo, de uma certa forma, me derrubar, pensamentos negativos, digamos assim. Só que eu percebo esse pensamento e tenho uma condição de não ficar dialogando com eles. É como se eu vejo uma nuvem mesmo e deixa ela passar, uma hora ela vai passar. Mas como é que eu posso fazer para não ser levado para essa nuvem, por exemplo? Aí eu trago uma outra ferramenta, o corpo. Porque se você começa a movimentar seu corpo e prestar atenção no que você está fazendo, você tira a atenção da sua mente e começa a prestar atenção no que você está fazendo. E aí aquele pensamento que ia te levando, ele vai perdendo força. Ele vai perdendo força até a hora que você volta para a sua presença
e por você ter movido o seu corpo um pouco, respirado, você equilibrou sua energia, e você de novo pode se centrar, respirar e falar, vamos lá, dia após dia de novo, e começa, até que você vai aprendendo a segurar as rédeas das suas emoções, né? E isso faz toda a diferença para o nosso bem-estar, para o nosso melhor potencial, né? Para a Eu gente gosto muito estar. de uma fórmula de sua potencialidade, seu potencial máximo é igual a sua, na verdade, o seu potencial máximo, ele dá, é a equação de todas as suas virtudes menos as suas interferências. Quanto mais conhecimento você tem das suas interferências, maior é o seu grau de potencialidade, porque mais você pode trabalhar suas interferências para que ela não reduza o seu grau de potencialidade. Uhum, Performance, né? Sua performance é uhum. potencial menos interferência. Muito Eu legal, gosto é muito muito disso. legal. Muito legal. E olha essa pergunta da Elisa, é É, muito legal, assim, Elisama, da Elisama. Elisama. E os colaboradores, você não acha que ainda falta atitude para se apropriar e participar desse novo modelo? Percebo que muitas empresas carecem desses colaboradores. Com certeza, Elisama. E eu sinto assim que é isso que eu estava falando para a Lu, né? Um pouco agora, que infelizmente ainda é muito pelo sofrimento, né? A gente começa a dar valor para autoconhecimento. Ah, quero ouvir uma música boa, quero aprender a meditar, quando a gente está entrando em burnout já. Quando a gente está desesperado, a gente meio que topa qualquer coisa para sair desse lugar. Porque, infelizmente, quando nós estamos ainda bem, a gente não. Ah, tá tudo bem, não preciso de nada, né? Então a gente não dá tanto valor para essas ferramentas, né, de expansão da consciência, de conexão consigo mesmo, de sensibilidade, de intuição, né, de tantas habilidades sutis que são muito importantes para nós estarmos no nosso melhor potencial, que é sinônimo de paz, né, sinônimo de harmonia, nós encontrarmos a nossa harmonia. Então, o que eu posso dizer? Infelizmente, eu concordo com você. Eu, Eu ainda chego a algumas eu acrescento. empresas, desculpa, né? Só para complementar aqui, assim, eu ainda chego em algumas empresas e algumas pessoas olham e falam, que esse cara, esse negócio aí de corpo aí, tipo, isso aí não funciona. Ah, não, não. Né? Ainda é assim, ainda tem pessoas que não vão fazer, e tudo bem. Nem todo mundo vai agradar todo mundo. Mas eu já estou percebendo cada vez mais colaboradores abertos e entendendo o que eu estou fazendo ali, sabe? E esse número está crescente, cada vez mais. Se eu vejo o DGI há É. 10 anos atrás, para hoje, meu Deus do céu, é assim, é outra realidade. Desculpa, né? Você estava falando. Não, imagina. Estava acrescentando para a Elisama também, por exemplo, Carrefour. Eu fiz também alguns workshops, webinars com eles agora sobre mindset. E aí, e o que isso tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui de tecnologias, transformação digital, esse momento de transformação enorme que a gente está falando dos negócios. Se a gente não tiver esse autoconhecimento, essa mente aberta, que é o que você está falando, como é que a gente se exercita a nossa mente a pensar diferente, a abrir caminhos para pensar diferente, eu diminuir meu nível de ansiedade, porque eu diminuindo meu nível de ansiedade, eu estou muito mais aberta para refletir coisas novas também, porque senão eu estou ali sob pressão eu não sou muito pouco criativa, e o mundo está pedindo que a gente seja muito mais criativo agora. Tá conseguindo, para você sair desse momento, você precisa ser mais criativo, mais ousado, ter coragem. Por isso que o tema aqui da live também, a gente está chegando aí nos 10 minutinhos finais, eu coloquei muito sobre essa questão do autodesenvolvimento. E é isso que eu tenho procurado muito quando eu faço com vocês as aulas, né, quando eu faço com você, que é como é que você busca esse protagonismo, esse seu caminho. Então, quais as dicas que você dá para, que é o que você falou, né? Tem a meditação, a partir da meditação você começa a ter o seu olhar interior para você saber as suas fragilidades, aonde tem os triggers, né? Aonde acontecem os gatilhos mentais que te levam pro velho, que te levam pro medo, pro não arriscar, pro que eu continuar na minha zona de conforto e tudo mais, para eu me abrir para uma jornada de autodesenvolvimento, onde eu vou buscar me aprimorar cada vez mais. Perfeito. Que dicas que você dá? Sim, já vou dar essa dica, só vou responder aqui Ah, tá. Explained Place,
que temos que Aham. contratar colaboradores que tenham os mesmos valores da empresa. Olha, eu tenho trabalhado com algumas empresas que estão querendo se especializar em contratação, inclusive, né? Porque isso faz muita diferença, eu sinto, para a empresa, você poder contratar, ter uma inteligência na hora de contratar, que você sabe que, de fato, esse novo pretendente, assim, a empresa, né, esse novo colaborador, ele está alinhado com a cultura da empresa. Eu acho que isso Isso é faz muita fundamental. diferença. Eu tenho Fundamental. aplicado muito, eu trabalho bastante com essa frente de cultura e a gente aplica muito uma que a gente chama de régua de fit cultural, que é dentro, até no processo seletivo, no processo de onboarding dos colaboradores e ao longo de um processo, ao longo da jornada dele, né, na corporação, como que você reafirma ali os seus vínculos e o que você espera, como é que você quer que eles desenvolvam, porque é isso que você falou, ninguém sabe sabendo tudo. Mas a partir do momento que eu entendo o que a organização espera de mim, como é que eu me desenvolvo naquelas habilidades, naqueles valores? E aí vem todas as práticas de cultura, que é o que a gente estava Sim, comentando. muito legal. É isso, eu concordo com isso. E assim, né? Eu tenho trabalhado com as empresas e também dentro do DGI, porque eu levo o DGI muito puro para as empresas, porque é o que eu acredito mesmo, né? Então, apesar de acabar utilizando às vezes uma linguagem mais fácil de compreender dentro do corporativo, mas é a mesma coisa. Eu me baseio em sete chaves, né? Em sete chaves de transformação, e eu acredito que essas chaves elas são uma escadinha para o nosso desenvolvimento. São passos e ferramentas e dicas, né, que nós vamos chegando nesse desenvolvimento. Aonde eu quero chegar nesse desenvolvimento? Em um ser humano da nova era, digamos assim, né? Que é um ser Isso. humano, mais conectado, mais vulnerável, mas ao mesmo tempo autoconfiante, que reconhece sua força, Mais né? corajoso. Mais corajoso. A primeira chave é a presença, é a primeira virtude. Sem presença, nós não vamos para lugar nenhum. Por quê? Por exemplo, nossa amígdala, né? Quem estuda neurociência, mindfulness, já está cansado de saber da amígdala, né? Então a amígdala ela rouba a nossa consciência. Então, quando nós passamos um desafio ou temos alguma situação que a amígdala entenda que é um desafio, eu vou começar a reagir nisso, eu vou começar a reagir de forma impulsiva, instintiva, e eu preciso aprender a usar aqui o meu lobo pré-frontal, a consciência, né? Porque eu preciso ir além das reatividades, eu preciso ir além dos impulsos, né? Que me roubam mesmo, né? Então são impulsos advindos de um passado que muito provavelmente eu tive medo, que eu sofri alguma coisa. Então é meu passado tomando conta e roubando as minhas ações, digamos assim. Então eu reajo por medo, né? E aí eu vou fechando portas, vou criando inimizade, o meu time dentro da companhia vai ficando separado, não consigo criar amizade sincera. E isso, para um universo corporativo, é muito ruim, porque a gente cria um time sem confiança, um time onde um quer passar por cima do outro, É e isso aí. a companhia perde força, né? Perde força. Todo mundo Então, perde nessa história. todo mundo perde, né? Então, precisamos ir além desse reptiliano que existe na gente também, né? Desse lugar tão primitivo e de fato desenvolvermos valores humanos que tem a ver com confiança, né? Que tem a ver com dar valor para o outro, inclusive, para torcer para o outro brilhar, inclusive, né? O segundo passo que eu considero, fora a presença, né? É a resiliência. Resiliência é uma outra chave que ela é importante ser compreendida, né? Porque a resiliência, no meu modo de ver, ela tem a ver com resistir com paciência, né? Resiliência, resistir com paciência. Sabe? O que é resistir com paciência, né? É você ficar com a situação sem reagir. Você precisa de um time para respirar. Então, vamos supor, e esse time pode ser um time de 10 segundos, que vai salvar a sua vida e vai salvar a vida da empresa, às vezes. Então vamos supor, você tem um cargo alto na empresa, as suas palavras valem às vezes milhões, né? Uma decisão que você tomar pode mudar todo o rumo da empresa e você entra numa reunião. Você entra numa reunião, de repente, com um cliente, e o cliente, de repente, ele está ali
te falando uma coisa que te deu medo e que você, de repente, vai reagir de uma forma impensada e, de repente, nessa daí você perdeu 50% do faturamento da empresa numa resposta que você deu impensada, Vamos falar orgulhosa do às vezes. o CEO do Madeiro agora em tempo de Covid, quando ele se pronuncia falando, mas são só 5, 7 mil mortos. É isso, né? Uma Então, reputação de uma história inteira. Né? exato. Então, as nossas palavras, nosso pensamento, nossas ações, elas têm muito peso, são muito valiosas, né? No final das contas, até no ODGI, a gente quer chegar na ação consciente, que representa na linguagem guerreira a espadada correta do guerreiro, que vem para dar a vida e não para tirar a vida, né? A espada real do samurai, ela dá a vida e não tira a vida. Então, o que significa isso? Palavras de consciência que constroem. Só que para você ter palavras de consciência, você tem que ter autoconhecimento. Então, primeiro presença, depois resiliência. Terceira chave, pelo menos para falar a terceira aí, da nossa metodologia, é a empatia. Primeiro, empatia consigo. Eu fiz essa postura porque cada chave tem uma postura, né? A empatia é primeiro com você, de você se acolher. Você tem que ter empatia primeiro consigo mesmo. Né? Essa autoconexão, esse autocuidado, você olhar para dentro e reconhecer que tá difícil mesmo, às vezes, sabe, porque só você tendo noção da sua dor é que você vai poder olhar o outro e entender o que ele está passando. Falar, caramba, eu estou entendendo o que o outro está passando puxa, poder dar um abraço verdadeiro e falar, meu, tamo junto, sabe? E isso gera a possibilidade da quarta chave, que é a intuição, que é o que a Déia trouxe da criatividade, porque nós precisamos de respostas mais criativas, e as respostas mais criativas, elas são intuitivas, elas não vêm de uma mente tão lógica, né? Porque a criatividade, ela vem do que não é lógico, né? Ela vem do diferente, ela vem do que é novidade, ela vem de algo novo mesmo, né? Então, como é que você pode ser criativo, né? Primeiramente, tendo presença, resiliência, tendo empatia, conexão com o universo, conexão com o momento presente e deixar o momento te levar. Porque às vezes você está querendo dançar, às vezes você está querendo fazer outra coisa do que o protocolo manda. Entendeu? E às vezes você tem que se soltar um pouco também, tem que aprender a deixar a sua inspiração te levar, né? Uma inspiração, uma resposta quântica, digamos assim, né? O Deepak Chopra, que é um médico indiano que gosto muito dele, né? Tem muitos Eu livros também. de sucesso. Ele fala no efeito sombra, né? Ele fala, poxa, o ser humano ele é interessante porque a todo momento ele tem infinitas possibilidades. E é verdade, a todos os momentos nós temos infinitas possibilidades e é momento de recriar a nossa história. Só que quando nós reagimos pelo nosso medo, nós sempre fazemos a mesma coisa e a gente se torna extremamente como é que se diz? Extremamente fácil de ler, fugiu a palavra, mas é aquela pessoa que você lê fácil, fala, já sei o que ele vai fazer, fica vendo, ó, ele vou fazer isso, vai reagir aquilo, fica igual um robô, sabe? Sendo que a gente tem infinitas possibilidades. Por que a pessoa, sei lá, te fala bravo com você fala bravo com ela? Por que a pessoa que fala bravo com você não pode dar um sorriso, não pode, sei lá, tantas possibilidades. E só esse tipo de gesto que você falou, de você ter empatia e falar, mas ela deve estar num dia ruim. Em vez de você Previsível. responder, em vez de você mudar, eu também não tinha perdido a palavra. Em vez de você dar a respostada no mesmo tom, você entender, ela deve estar num dia ruim, vamos lá, vamos eu tentar mudar essa energia, né? Sim, exato. Muito bom, Fê. Ei, Déia, obrigado. O tempo São passou esses rápido, cinco? né? São esses cinco ou tem mais algum? Presença, resiliência, Resiliência, empatia, empatia. intuição, determinação, né? Fluidez e adaptabilidade e espiritualidade, que eu chamo esse ser humano novo, né? Esse ser humano da nova era. Que espiritualidade, eu digo, não tem nada a ver com religiosidade, é você ser Essa. a sua essência, né? O que você é mesmo, né? Isso aí, Brené Brown fala da vulnerabilidade. Não Sim, tente ser quem você não. Só seja você mesmo, essa é a sua melhor versão, né? E você vai ser sim. sempre melhor se você for na sua melhor versão. Obrigada, Fê. Você tem um minuto, então não vai dar tempo mais. Eu queria que até depois passar alguma prática, mas não vai dar. Mas acho que o Fê já Não, eu deu dicas lindas. convido o pessoal, quem quiser praticar, testar o Ah, DGI, é?
Amanhã, sexta e domingo tem práticas, dá para se inscrever pelo meu Instagram, pelo link da bio. Domingo eu vou fazer um grande aulão gratuito. As práticas de amanhã e sexta são com contribuições voluntárias. Dá todo mundo Vai para entrar acabar pelo assim link. Link da bio. Isso, entra no perfil do Fernando, vale muito a pena.